estamos falando sobre as bênçãos de Belém, a série que nós estamos falando, e hoje vamos falar sobre Jesus, o cumprimento das profecias. E por coincidência, hoje à noite nós estamos ministrando a respeito dele, né? O pão da vida que vem a nascer em Belém. E para nós iniciarmos nosso programa, você pode acompanhar conosco Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então nós começamos aí falando já sobre Belém, Belém Efrata, e a palavra Belém significa casa do pão. E o pão da vida, Jesus, nasceu na casa do pão. Agora, algo interessante, Bispo Betão, é que aqui fala que desde a época da eternidade, desde os dias da eternidade, já havia então um projeto de Jesus o Cristo, o pão da vida, vir nos salvar. Quer dizer, nem existia o mundo ainda, já tinha esse projeto? Como é que fica isso? Justamente a Bíblia fala assim, antes da fundação do mundo, porque Jesus é o cabeça. Então o cabeça sempre existiu. Quando você pensa assim, algo existiu, quem pensou? É a tua cabeça. Então o cabeça já existia antes de todo o pensamento, porque esse cabeça é Jesus. Por isso, a pré-existência dele é a pré-existência de Deus. Quando nós acreditamos em eternidade futura, nós somos obrigados matematicamente a acreditar em eternidade passada. Se tem mais infinito, tem que ter o menos infinito. Então Jesus é do menos ao mais infinito. Ele é o global, ele é tudo. Então ele é a pré-existência. Por isso, essa marca de que já existia num tempo fora da nossa cronologia, porque nós estamos num tempo cronológico. Fora da cronologia, já existia Jesus para sempre. Por isso ele fala, aquele que era, que é e que será, é aquele que vive para sempre. Fui morto, mas agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Isso é maravilhoso entender, Jesus eternamente. Amém. Depois falar um pouquinho de cálculo integral, derivada, né, Bispo Betão? Vamos lá, para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta, módulo x menos x0, definições de limites é importante. Então, nós vamos então agora, até comentando, né, porque Jesus já na eternidade era um projeto de Deus, quer dizer, Satanás, quando foi ali no Éden, achando que ia acabar com a história toda, mal sabia que Jesus já seria crucificado na fundação dos tempos, né? Então já tinha um projeto... Sem dúvida, né? ele falou assim, ele estava esperando que o inimigo entrasse no homem, para ele também entrar no homem e acabar com o inimigo. Então, na verdade, aquela briga assim, eu falei assim, ó, peguei o homem, ótimo, faz parte do meu plano, agora eu vou pegar você. Porque ele ficou confinado. Na verdade, a queda do homem é a queda de Satanás. Repetição dessa queda. Ele entrou no homem e ele ficou confinado. Veio Jesus, o verbo, se fez carne e agora botou essa carne na cruz e acabou com ele que estava naquela carne. E que vergonha, né, para esse querubim ungido, né, que era cheio da perfeição, e de repente um homem, descendente da mulher, falível, pisa a cabeça dele. Pisa a cabeça da serpente. Então, justamente quando Jesus nasceu em Belém, o inimigo disse, bom, agora Deus errou, agora a estratégia dele errou. Já que ele colocou o verbo nesse menino, é só matar o menino. Então vem. Né? Tentou matar, não conseguiu. Tentou matar em Herodes, não conseguiu. Tentou matar várias vezes, não conseguiu. Quando ele conseguiu matar, ele viu que, na verdade, foi ele que morreu. A cruz era uma ratoeira. Jesus é o queijinho da ratoeira. Ele matou Jesus, pleque, ficou preso ali. O homem do pecado ficou preso naquela cruz. O homem do pecado foi desfeito. E agora Jesus saiu do outro lado como verbo novamente para ser a palavra viva pelos séculos dos séculos. Por isso que o apostólico é a palavra. Por isso que Jesus é a palavra. Por isso que o pão é o alimento e o pão é a palavra. Quando houve um embate no deserto, qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, Jesus, como palavra, como alimento, um Jesus eterno, é o que temos que conhecer. Não um Jesus religioso, não um Jesus falido, na cruz, caído, morrido, parece que ele perdeu o jogo. Pelo contrário, o inimigo não sabia nem ver o placar.
achou que tinha ganho a parada, mas ele viu depois que ele perdeu, porque o Senhor vivo pelos séculos dos séculos. O pão como alimento, como maná, também é algo muito interessante, né? Nós vamos falar sobre tudo isso e vamos ver então, falando agora sobre o pão da vida, o João 6, 48 e 49. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todos que dele comer não pereça. Então tá aí essa passagem que fala rapidinho sobre isso, mas também ainda dando continuidade, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Bom, você falou sobre o maná. O que é o maná, Bispo Bertão? Até interessante porque maná é algo que ninguém entendia o que era, né? Por isso que se chama maná. Ma em hebraico é o quê? Na é isso. Então, caiu do céu aquela semente coendo, parecendo com o mel, um pedacinho de pão, mas na verdade era, um pão de mel, vamos dizer assim, né? Era um pão de mel diet. Então, caiu do céu, eles ficaram dizendo maná, que é o que é isso? O Senhor preparou no deserto aquela provisão. Mas eles desprezaram a provisão que Deus preparou. Porque isso é um sinal de que eles desprezariam a palavra e desprezariam Jesus. Mas o que tinha o maná de especial? A marca de que você vence o deserto com uma palavra diária. Você vence o deserto com o poder da resistência. Você vence o deserto se alimentando da palavra. Agora, existia maná para todo o tempo, né? Imagina a logística do céu, né? Porque tinha um maná que durava só aquele momento. Você colhia o maná, às 9 da manhã já estava derretido. Tinha que acordar cedo. Disciplina. Quer buscar o Senhor? Acorde cedo. Busque logo cedo ao Senhor. Depois derrete. E se você guardasse num pote? Guardasse num pote, no dia seguinte estava embolorado, fermentado. Não poderia ser consumido além do próprio dia. Ou seja, é um alimento preparado para aquele dia. Mas tinha um detalhe. Na sexta-feira, o maná durava 2 dias. Porque ele tinha a provisão do sábado. Então, no sábado, onde você não faz nada, você come maná. Porque Jesus é o nosso sábado. O sábado não é um dia. O sábado é uma pessoa. Que pessoa é essa? O próprio maná, o próprio pão da vida. Agora, imagina a logística do céu, né? E se o anjo mandasse na sexta-feira o maná de quinta? Estava embolorado no sábado, né? Ele nunca pôde errar, né? Imagina, né? Empurrou o maná errado. A logística do céu era perfeita, fabricando 2 tipos de maná. Um tipo de maná para cada dia de segunda a quinta. Outro tipo de maná para sexta-feira, que durava o dobro, porque Jesus é essa figura. Você tem o maná no dia a dia e o maná do descanso. A palavra que te alimenta e te dirige e a palavra que te descansa. Descansa na palavra, porque no dia seguinte tem descanso para você. Pega na sexta e no sábado continua nesse descanso, porque isso foi justamente a morte de Jesus. Na sexta ele morreu, no sábado ele descansou, no domingo ele ressuscitou, manifestou que ele estava vivo pelos séculos dos séculos. Então era o que é isso no dia a dia. O que era isso quando queria guardar para outro dia. Aí voltava a ser o que é isso na vontade de Deus no sábado. O que já era, né? Agora, por que Satanás tentou Jesus com pão também no deserto? Exatamente. A mesma prova de que você vence o deserto com a palavra. Então ele falou assim, transforma essas pedras em pães. Mas quem que era a pedra? No deserto também havia uma pedra. A pedra que seguia, 1 Coríntios 10:4 fala que a pedra que seguia era Cristo. Onde estava Cristo no deserto? Na pedra e no pão. Aí vem o inimigo e fala, transforma essa pedra em pão. Não, eu sou a pedra e eu sou o pão. Ele queria, na verdade, prender Jesus. Ele disse, sabe uma coisa? Eu me alimento da palavra que sai da boca de Deus. Eu não preciso nem desse pão que você vai transformar. Agora, infelizmente hoje, bispo, as pessoas, elas querem isso. Imagina a campanha das igrejas aí que não entendem a palavra. Campanha das pedras em pães. Vai todo mundo lá receber, ou recebi o pão, que bom, agora tenho esse pão. Qual que é a origem? A nossa origem tem que ser o Senhor. A nossa origem é a palavra que sai da boca de Deus. A nossa origem é apostólica. A nossa origem é o altar. Por isso, é um princípio de feitiçaria. Transformar objetos em objetos. Isso faz a feitiçaria. Se do nada
Satanás não pode fazer nada do nada. Ele não tem poder. Quando houve as pragas no Egito, ele começou a imitar, né? Imitou jogar a serpente para virar a vara e a serpente. Imitou o sangue na água. Quando chegou para colocar pó em piolho, eles lançaram pó e nasceram piolhos. Vieram os magos de Faraó, não puderam fazer. Satanás não faz vida nenhuma, nem piolho ele pode criar. Não faz pó em piolho, porque piolho, por mais pesticida que seja, é vida. Satanás não tem poder de vida. O único poder que ele tem é de imitação. Então ele quis imitar Jesus, que é a pedra, imitar Jesus, que é o pão, mas Jesus disse, não me alimento das suas sugestões. Quer um conselho? Faça o mesmo. Não se alimente das sugestões do inimigo, jejue para sempre. Verdade, e você falar até sobre feitiçaria, né? Porque o inimigo, ele imita mesmo, né, os valores espirituais. E a gente percebe que eles sempre procuram colocar um valor espiritual sobre alguma coisa, um bem, né? Por isso que tem aí a macumba e tantas, né, coisas que são feitas. Mas a realidade é que se existe esse poder do inimigo sobre valores materiais, existe o poder de Deus também, né? Nos nossos atos proféticos, a gente entende o quanto é importante a gente ter esses atos proféticos, né? A ceia. Sem dúvida. A ceia é um ato profético. A ceia você bebe daquele cálice que simboliza o sangue do Cordeiro. Amém. E você come daquele pão que é o pão da vida. É o pão da vida. E em celebração, né? Porque não é para você comer lá celebrando uma morte, aquela tristeza, não. Mas é celebração da comunhão, do corpo, do amor. Então é muito interessante como é diferente as pessoas que usam patuás. Sim. E aquilo que é feito como ato profético. Sim. Algo que tem um valor espiritual. Né? Nós vemos, por exemplo, a mezuzá, que não só os judeus, eles usam, nós também. O referencial não está, obviamente, na mezuzá, mas no ato profético de você o receber. Então são valores, assim, muito, muito importantes e, infelizmente, o inimigo muitas vezes quer imitar, mas está amarrado em nome de Jesus, tá bem? Que é o contrário, né? Quando você tem uma medalhinha, né? Sem ofensa aos corintianos, né? O cara ficava mordendo a mulher dele de São Jorge para ver se o Cássio pega o pênalti, né? Então ele está num patuá. Ele está tentando com aquele objeto obter um resultado. Ele está colocando sorte naquele, mandinga naquele objeto. O ato profético é o contrário. Não é um objeto que eu tenho para tentar ter alguma coisa. É porque eu tenho aquela realidade. Aquele objeto é a expressão da minha realidade. A mezuzá não é para dar sorte, é porque eu sou abençoado, eu expresso a mezuzá. Então eu tenho a bênção da mezuzá porque eu já tenho a bênção, então eu vou ter a expressão. Se você tem a bênção e não tem expressão, então você é fariseu. Né? Você tem que expressar aquilo que você tem. Você tem que colocar o teu fruto. Então, é mezuzá no carro, mezuzá na casa, mezuzá dourada. Os propósitos que existem, você toma posse de todos. Eu não sou materialista, mas eu sou poderosamente materializador. Então, você materializa as coisas e as bênçãos vêm, as bênçãos se materializam. Amém. Não porque você tem um objeto mágico, porque você tem um entendimento profético e apostólico. O apóstolo liberou a palavra, o apóstolo colocou a marca de unção, aquilo está carregado de significado. A pessoa fala assim, o que significa esse barramento todo aqui de cobre? Isso aqui não é nada. Não é nada, põe a linguinha aí, cabra. Desapareceu. Um barramento, pega um barramento elétrico, né? Coloca ali a energia, né? O que é isso aqui? Encosta a língua aí que você vê, já era. Porque tem energia ali. Então, o ato profético não é algo para se obter, é porque você tem algo para expressar. Por isso, expresse. Expresse mezuzás. Hoje à noite, encerramento do jejum, vai lá e faz votos ao Senhor. Amém. Coloque a tua vida debaixo de elementos proféticos para a sua vida ser poderosamente abençoada na manifestação daquilo que é real. E isso é tão sério, né? Porque a gente vê que o próprio batismo é um ato profético. Então, é aquilo que já aconteceu na vida da pessoa. Amém. Ela nasceu de novo, ela foi purificada pela água, e o batismo nada mais é do que um referencial. Quem o purificou foi a graça através de Jesus Cristo. O batismo é esse referencial que a pessoa vai fazer. Já aconteceu, mas o batismo é de muita importância. Então, é algo que você vai expor, que você vai demonstrar. E, inclusive, a palavra profética que é ministrada na oferta e a pessoa se habilita na mezuzá ou na coluna de Boaz, por exemplo. A coluna de Boaz é o maior referencial para as próximas gerações, né? Meu Deus.
É um ato profético que eu tenho em cima nós temos assim um tipo de uma cristaleira, né? E que tem assim todo tipo de atos proféticos que nós fizemos. Amém. Estão lá no Compatuás. Os referenciais proféticos foram já ministrados na palavra, Amém. no dia, Amém. já estão sobre a nossa vida. Mas ali está aquele referencial que a gente guarda com muita alegria. Sim, você tem a coluna de Boaz de prata. O que é a prata? É um resgate. A coluna de Boaz de ouro. O que é o ouro? O ouro é a fé, o ouro é a conquista. Quer resgate ou quer conquista? Eu quero os dois, eu tenho as duas. Pronto. Não precisa, eu vou fazer a de prata. Ótimo, resgate. Vai fazer a de ouro, por quê? Conquista. Amém. Então você vai entender em cada elemento profético a realidade que está ali. E o batismo, né? Olha a realidade do batismo. O povo entrou no Jordão e o Jordão abriu. Jesus entrou no Jordão e o céu abriu. Que tal essa? Então, o batismo é um referencial maravilhoso, porque você entra nas águas e você abre o céu. Quer abrir o céu? Passa pelo batismo. Porque quando abre o céu, vem a voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Por isso, o prazer do batismo é: o corpo do pecado foi desfeito. Eu não vou servir mais ao pecado e eu vou ter autoridade sobre aquilo, porque eu não sou mais escravo. Romanos 6,6. Sabendo isso, o batismo é uma coisa para você saber. Eu não estou sentindo que eu fui batizado. Você vai sentir água fria, cara. Mas você vai saber que, ou água quente às vezes, né? Isso é bom. Você não vai ter que sentir, vai ter que saber. Romanos 6,6. O velho homem foi crucificado. O corpo do pecado foi desfeito. Eu não sirvo mais ao pecado como escravo. Isso é o resultado, a realidade do batismo, profética e evidência na tua vida para sempre. E até você colocou aí sobre Jesus ser a pedra e o pão, né? Nós temos aí essa passagem em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que deixa bem essa realidade, né? Que diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então é muito interessante nessa analogia que o apóstolo Paulo nos coloca e que fala a respeito da realidade, né? Porque o Cristo, ele é atemporal e ele é eterno. Obviamente Jesus, o Cristo, veio ali naquele momento que era propício, na maturidade do homem, tudo aquilo que a gente sabe e reconhece. Mas lá atrás, já aquela figura de Jesus, a pedra que os seguia, que os alimentava, que dava água, e dava água mesmo quando eles estavam reclamando, falando, e ainda assim a misericórdia e a graça alcançando o povo ali no deserto. É interessante a questão da pedra, porque Moisés, ele bate na pedra. E o Senhor falou assim: fala com a rocha. Mas ele foi lá e feriu a rocha. Por que a rocha, quando ele feriu, Moisés não entrou na promessa, já que estamos de cumprimento de promessa? Porque se a rocha é Cristo, a lei não pode ferir a Cristo. Então a lei quer ferir a Cristo e a lei se exclui. A lei não entra em comunhão com Cristo. O fim da lei é Cristo. Por que Moisés não entrou na terra? Porque o fim da lei é Cristo. Ele bateu na rocha. Quem que era a rocha? A rocha era Cristo. Acabou ali a lei. Ele não podia desfrutar. Agora, se ele falasse a rocha, ele estaria habilitando a graça. Porque a graça não é o ferir, a graça é o falar e o receber. E quem podia ferir a rocha? A rocha, que é Jesus, foi ferido por Deus na cruz. E dali do lado dele saiu o sangue e a água. Por isso, a Bíblia é muito completa, a Bíblia é muito profunda e essas verdades, elas estão fortes como realidades da nossa vida. A Bíblia não é livro para você ler, agora livro de Ruth, que bom, eu vou dar um presente para minha sogra. Isso é muito mais do que isso, né? Não é você ter uma ideia, é você entender que a Bíblia é um cenário, a Bíblia é um personagem, você é esse personagem, você profetiza. E você tem aquele personagem na identidade do seu espírito e aquele cenário como realidade na sua vida. Verdade. E a palavra de Deus, ela expressa, né, valores proféticos do futuro. Vamos ler uma passagem muito interessante, está no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 37, que diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Né? Quer dizer, nele está o sim e o amém. Agora também isso não impede de que muitas vezes a gente tenha alguma dificuldade, alguma luta, né? Porque às vezes nós nos acostumamos a achar que temos que ter as coisas de mãos
beijadas, né, que falam, né, que venham as coisas pra gente. Mas a verdade é que a gente tem que conquistar, né? Eu acho que o exemplo maior da conquista é o próprio Jesus Cristo, né? Inclusive, bispo, há uma passagem também que está em Gênesis 49, versículo 10, que fala a respeito desse poder, dessa autoridade. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Agora, por que a tribo de Judá, ela foi a tribo escolhida para ter esse que seria o rei dos reis? É muito interessante, né? Porque essa bênção Jacó deu para Judá. Então diz, olha, o cetro não vai se arredar, ou seja, o rei vai vir dali. E Judá justamente tinha na conquista territorial e geográfica Belém. Belém e Jerusalém pertenciam a Judá. Então ali nós temos Judá e Benjamim, são as duas tribos do sul. E depois o resto das 10 tribos do norte, o reino de Israel. Então ele já disse, vai ser de Judá. E profetizou isso. Agora, vem Raquel. Raquel era a esposa que Jacó amava. E quando Raquel está indo para Efrata, que é Belém, ela dá à luz a Benjamim. Benjamim é o filho da mão direita, é o último filho que completaria o povo de Israel. E daí? E daí ela morre. Ela morre chegando em Belém. Por quê? Porque a continuidade seria, em Belém, existiria alguém para gerar a continuidade de Benjamim ou do povo de Israel. O 12º nasceu em Belém. Fosse registrar, pega o cartório, ele estava chorando, morreu Raquel, e agora? Vai para o cartório em Belém, registra. Nasceu Benjamim, o 12º. Calma aí, a história não para aí. Vai vir Maria e vai gerar alguém. Aonde? De Judá, porque ali vai ter governo. Então, Judá e Yehudá em hebraico significa louvor. Porque a restituição da glória e do louvor é a essência da queda de Satanás. Satanás, ele teve a sua queda, né? Porque ele era o músico mor, né? Os pífaros, tudo aquilo que ele tocava, as pedras afogueadas. Então, vamos fazer um programa sobre feitiçaria, falando sobre Satanás, né? A queda, as situações, vamos explicar, vamos responder todas as perguntas, hein? Depois de 8 anos e meio de África, eu sou craque em feitiçaria. Né? Já vi de tudo acontecer, respondo qualquer pergunta e desafio qualquer um para dizer o que é a realidade. A realidade é a palavra. Amém. Está dizendo, Judá é o louvor. Judá iria viver, iria nascer. O cetro não iria se arredar. Então o Senhor ia colocar, porque não tinha nem Jerusalém na história. Tinha Siló, que era onde foi colocado o primeiro lugar, a arca. O tabernáculo. O tabernáculo. E depois, então, viria em Davi a conquista de Jerusalém. Essa é uma história lindíssima. E inclusive, bispo, a gente percebe algo muito interessante. Você vai para Hebron, tem ali onde estão os patriarcas, né? Isso. Eles estão ali sepultados e Raquel não está lá. Não está. Estão todos, Lia, todos. Mas Raquel ficou fora, ficou em Belém. Ficou em Belém. Muito interessante, né? Porque já tinha um projeto aí mais importante. Maria era a continuação. É verdade. E por falar que Maria era a continuação, vamos ver essa passagem que está em Lucas, no capítulo 2, versículo 7. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Bom, nós vemos aí que tudo estava preparado. Agora, é difícil nós entendermos que estava tudo preparado e ele teve que nascer numa manjedoura, né? Tem até aquela música, às vezes eu fico meio aborrecido, bispo, fala assim, pobrezinho nasceu em Belém. Ó, pobrezinho nasceu em Belém, Jesus. Primeiro que não era pobrezinho. Nem um pouco, imagina o enxoval dele. Ouro, incenso e mirra. Pelo amor de Deus, ouro, incenso e mirra no enxoval. Eles tinham dinheiro para pagar a hospedaria, não tinha espaço, mostrou ali o lugar aonde, de humildade que ele nasceu, mas de dignidade, porque o que veio, ouro, incenso e mirra. Isso é uma prova muito clara, como Deus tem todas as coisas preparadas, que às vezes até, né, bispo, a gente pensa que uma coisa que não deu certo, que deu de uma outra forma, já vem muitas vezes aquele sentimento de tristeza, né? Essa música fala, ele era um pobrezinho, um pobre coitado, ali, não, ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e veio a compensação. Tudo que tem no reino de Deus, ou tem restituição,
ou tem compensação. Porque as pessoas não entendem que todos os atos da sua vida, todos os eventos da sua vida constroem um resultado que nós chamamos de testemunho. Todo testemunho é contra o inimigo. Então, o que sofreu José e Maria? Rejeição. Por que ele nasceu naquela manjedoura? Por causa da rejeição. Mas mesmo diante da rejeição, na manjedoura, alimento para o mundo. Amém. Ele nasceu como alimento, por isso que foi na manjedoura. Então, ele era o alimento mesmo diante da rejeição. O que você fala na ceia? Na noite que foi traído, tendo tomado o pão, dando graça, partiu e disse, esse é meu corpo partido por vós. Pensa um pouco. Na noite que você foi traído, o que você ia fazer? Você ia chutar o mundo, né? Oh, meu Deus, me traíram, oh, Deus, ó, eu fico por aqui, ó, deixa eu entregar meu anel, né? As baixarias, né? É a noite da baixaria, né? Quando você é traído, é baixaria. Mas Jesus, poderosamente, apostolicamente, né? Constituído, não vai parar, não vai se dobrar. Olha as pessoas, bicho, estamos nós aqui há 30 anos na apostólica, né? Vivendo essa vitória, feliz da vida. O pessoal vai descendo do ônibus por aí. Por quê? Porque, na verdade, não tem esse entendimento. Verdade. Que você vai produzir um testemunho de unidade. Agora, por que a rejeição foi vencida? Pensa assim, era um recenseamento, era a volta à origem. Ele tinha que voltar à origem. E naquela origem de Belém, continuar o assunto de Belém Efrata, que era de Raquel. Agora, quem estava ali? Os irmãos de José, os primos de José, os tios de José. Será que não tinha lugar para uma mulher grávida em nenhuma dessas casas, né? Até na fila do Bradesco tem grávida com preferência. E até a hospedaria. Pô, uma mulher grávida, 9 meses, você não arrumaria um espaçozinho? Mas você vê como é incrível, né? É a rejeição. Então, a rejeição da religiosidade. Sim. Porque depois quem é que manda e traz os presentes? 3 reis magos que seguiam uma estrela, a famosa estrela de Belém. Sim. E a astrologia, para os judeus e, obviamente, no contexto do preconceito religioso, era abominação. Sim. Mas a graça que havia em Jesus Cristo Amém. chamou os gentios, os que estavam fora, abertos, não conheciam outra coisa. Sim. Conheciam aquilo que tinham aprendido em família. Mas eles foram os que foram bem recebidos no lugar daqueles que rejeitaram por causa da religiosidade, né? Porque os 3 presentes, né? O ouro é a fé, que é a natureza de Jesus. O incenso é a intercessão, porque ele é intercessor por nós. E a mirra é a ressurreição, preparando o seu corpo para realmente ter uma continuidade. Então, tudo tem um significado. E quando você entende que é a vitória sobre a rejeição, é a vitória sobre a perseguição, porque mandou matar, não conseguiu matar. Assim como o faraó quis matar Moisés, não conseguiu matar, né? Bota uma CPI aí, né? Porque Moisés foi levantado com o dinheiro público do Egito, né? O Egito patrocinou o próprio líder que foi atrás. Então, isso é a mesma coisa. É o Senhor colocando em nossas vidas vitória. Não tem circunstância na sua vida que você não tenha vitória no seu testemunho. E como você falou sobre significado, vamos agora à raiz da palavra. Bom, Bispo Betão, Efrata. O que significa Efrata na raiz da palavra? Efrata significa justamente o frutífero. Aliás, você vê que Efrata, F-R-T, da palavra fruit, em inglês, fruto, em hebraico. O que é Efrata? Só tirar o E e ficar fruto, né? É o frutífero, que em hebraico é a raiz pei-reish, que dá o pri, que dá o fruto. Pei é boca e reish é cabeça. Ou seja, o que é o fruto? É o que você come porque você pensa. A cabeça é a boca, é a palavra fruto. Nós podemos fazer o raiz da raiz usando as letras hebraicas. Tem significados profundos no hebraico, profundos. Gênesis tem uma matriz de significados incríveis. Por isso, essa é a primeira palavra que aparece como mandamento ao homem. Sede fecundos, Efrata. Sede fecundos, tenham poder de fertilidade. Vocês vão frutificar. Justamente o propósito do homem é a frutificação. O inimigo, odiando isso, inventa ideologia de gênero. Ideologia de gênero, com todo respeito, é, na verdade, o contrário ao primeiro mandamento, que é você frutificar. Porque as pessoas vão chamar de amor o que quiser e vão ter aquilo que a lei dizer, mas vão contra um princípio que é frutificar.
Então, o homem foi feito para frutificar. E Efrata é a marca dessa situação frutífera que viveu depois Ruth, né? Ainda bem que Ruth não era estéril, né? Porque todo mundo, né? É Sara estéril, Rebeca estéril, Raquel estéril. Ruth veio, Efrata, eu sou frutífera. Ela e, você vê, e também era uma estrangeira, né? Então, os gentios aí, tudo frutíferos, frutífero, né? Raabe, que era uma ex-prostituta também, lá de Jericó, também frutífera. Isso é sinal de que a igreja gentílica é frutífera. Amém. Então, marcha para Jesus. Olha o tamanho da marcha para Jesus. Fazemos marcha para Jesus em Israel. Vamos para Israel, vai ser uma viagem fantástica, né? Estamos agora falando da viagem. Meu Deus do céu, que viagem incrível nós vamos ter. Por quê? Porque é a marca do fruto. Você é Efrata, você é Belém. Você tem o fruto e você tem o alimento, você tem a condição da boca, da cabeça, e você come aquilo que a tua cabeça diz. É isso te alimenta. A queda do homem foi comer a fruta errada, né? Foi ajustar o bem e o mal. Comeu o fruto errado, então acabou realmente perdendo o poder da frutificação, e a mulher dá luz com dores, assim por diante. É a condição de você ter o fruto errado. Com o fruto certo, você tem na tua vida plenitude, crescimento, multiplicação, prosperidade, tudo que Ele preparou para você viver por esta essência. E só para conferir esse princípio ao qual o Senhor nos trouxe para sermos fecundos, Gênesis 1, 28 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então está aí, confirmando, sabemos que o ventre de Raquel, como foi colocado aqui, se tornou frutífero. Benjamim encerrou todo esse ciclo, né, de origem das tribos, porque algo maior, o 13º, viria, mas não era só o 10º, era aquele que ia concluir tudo aquilo que os 12 deram início, né? E a Raquel tem o seguinte, né? A Raquel tem, porque José se tornou o primogênito, Crônicas 5:1. O primogênito era Rúben, mas porque Rúben se deitou na cama do pai, ele perdeu a primogenitura. E a primogenitura passou para José. Quem que gera Raquel? O primeiro e o último. Ela gera José, Raquel gera 2, né? Então, dos 12, você tem ali 6 de Leia. Depois você tem, só 2 de Raquel. Né? Depois você tem as concubinas, né? Zilpa, que também gerou mais 4, para você formar os 12, né? Bila também, Bila, Zilpa, Leia e Raquel geram os 12. De 4 eram 12. Mas de Raquel, o primeiro e o último. Na situação espiritual, José, que é aquele que é abençoador e que é frutífero. Na contagem das tribos, é um mistério, né? Porque às vezes você conta Manassés e Efraim. Se você contasse Manassés, Efraim e José, você teria 14. Né? Mas as listagens contam José, ou contam Manassés e Efraim, tiram Levi. Então é muito interessante entender a lista dos 12, como ela é apresentada no contexto pelo significado profético. Mas o que fez Raquel? Raquel gerou justamente José e Benjamim. E José ainda gerou Manassés e Efraim, que fariam parte desses 12. É fantástico. E até um lado, né, que nós vemos que um recebeu uma palavra junto com o Levi que não teria terra. Isso. E Simeão vai se dissipar em meio a Judá e desaparece. Aí fica só Judá e Benjamim. Mas se ficou um... E os 10? É porque Manassés tinha dois Manassés. Um fora da promessa e um dentro da promessa. Então esse é o nosso Deus.